O P de preço, porque afinal, seja na captação, seja na negociação, seja no fechamento, você vai ter que lidar com este ponto, com o preço. E o preço aqui eu vou dividir para vocês em algumas formas de você conseguir compreender este entendimento. O preço na avaliação. Existem algumas formas de se avaliar o imóvel. E você, corretor, quando é procurado pelo proprietário, a primeira coisa que ele te procura quando ele quer colocar esse imóvel para venda, quando ele quer colocar esse imóvel para locação. Faz uma avaliação para mim, por favor, corretor. Faz uma avaliação para mim, por favor, corretora. E você precisa entender minimamente algumas formas de se avaliar. E você sabe quais são as metodologias, quais são as formas que você pode usar para fazer uma avaliação correta, justa, bem precificada? Então eu vou trazer para vocês aqui de uma forma bem simples para você conseguir levar isso para frente. Você pode fazer uma avaliação pelo método comparativo com o mercado, onde você vai confirmar naquele condomínio, naquela rua, naquela região, qual é o valor que está sendo pedido naquele imóvel, naquele apartamento, naquela casa, naquele imóvel comercial. Qual que é o valor dos imóveis semelhantes, de amostras, para que você chegue a uma média. E aí, uma forma bem usada pelos bancos, por laudos de perícia, é você utilizar 5 imóveis parecidos e que você faça a média de cada um deles. Existe também uma forma de você avaliar o imóvel considerando a renda, o quanto aquele imóvel está oferecendo de retorno para aquela pessoa, que é o proprietário. Porque o imóvel ele não pode ser interpretado somente como metro quadrado, somente como pé direito, somente como sol nascente ou sol poente. Ele é muito mais do que isso. E você conseguir levantar a renda e você ter aquilo para oferecer para o investidor, é a hora que você vai ganhar ou não o interessado. E existe também o método evolutivo e o involutivo. E todas essas formas de você avaliar o imóvel vai ajudar você a agregar valor à sua captação e mostrar para aquele proprietário que você tem, além da arte, além do atendimento encantador, que você tem ciência, que você tem dados. Porque sem isso hoje, você fica de fora de mercado. Não tem jeito. Aí, uma outra coisa que é muito importante, ainda dentro do preço, é que você entenda o porquê, o para que aquele recurso vai se destinar ao vendedor. Então, você entender que o preço para aquele vendedor, muitas vezes é para ele comprar um outro imóvel, para ele colocar um caixa na empresa, para ele poder, de repente, não estar conseguindo pagar aquela parcela que está um pouco alta. Então, você entender o motivo do qual ele está colocando aquele imóvel para você à venda. Por que eu falo isso? Muitas vezes a gente vai e faz uma avaliação correta, bem precificada, dentro do mercado. Só que a necessidade dele, para aquele negócio, para aquela venda, é para que aquilo aconteça nos próximos 30 dias, 20 dias. E a gente muito sabe que o imóvel, normalmente, ele demora um tempo maior para que se venda. E aí o que a gente vai saber então através disso? Já que ele tem essa necessidade, a gente precisa reduzir um pouquinho o preço de mercado, para que a gente possa achar um rendista, uma pessoa que tem interesse, uma pessoa que investe no mercado, para que ela compre com deságio. Assim a gente consegue encurtar o tempo de venda desse imóvel. Falando então de preço ainda, o preço daquele valor, o que significa aquilo para o comprador? Porque a gente já falou das formas de avaliar, a gente já falou o que significa e para que vai aquilo para o vendedor, e agora a gente pode falar para o comprador. E aí, pensa você, o que isso pode dizer, o que isso significa? Quer ver um exemplo aqui? Aquele recurso, às vezes, é um dinheiro de uma vida daquele comprador. É todo o dinheiro que ele tem. É uma indenização que ele recebeu. É a venda de um outro imóvel que ele precisa realocar para comprar este que ele vai ver com você. E você, como que agrega valor para ele? Para que você não fique só vinculado àquele preço. Você pode muito bem verificar o que aquele imóvel oferece de diferencial. Quer ver um exemplo? Esse imóvel está com a mobília pronta? Esse imóvel vai ficar com eletrônico, com eletrodoméstico?
Tudo isso é valor agregado para aquele comprador. Então, dentro dessa avaliação e dentro desse preço, para aquele comprador, o que eu posso entregar para ele? O que eu posso somar além do preço? É a primeira aquisição? Ele vai ter um desconto no cartório? Então, veja bem, dentro do preço, a gente abre diversas coisas. E não somente o quanto vale aquele metro quadrado na região, e não somente quanto que estão falando, e tudo isso vai colaborar para que você seja mais assertivo. E eu prometi para vocês 3 P's, só entreguei um até agora, hein? Então, não deixando aqui de falar, falamos do P do preço.